Introdução. A Joia de Salvador. Salvador, 9 de março de 1958. O sol ainda nem havia nascido quando os primeiros sinais começaram. Na região de Salinas das Maravilhas, enquanto a cidade dormia, uma história extraordinária estava prestes a começar. Uma história que você, caro leitor, precisará de coragem para acompanhar. Antes de mergulharmos nessa jornada impressionante, preciso te fazer uma pergunta. Você acredita em destino? Porque o que você vai descobrir nas próximas páginas vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre coincidências e caminhos predestinados. Você fez uma excelente escolha ao abrir este livro. Não é apenas mais uma história de superação. É um testemunho vivo de como o destino pode tecer os fios mais improváveis para criar uma trama única e extraordinária. O que você vai encontrar aqui é diferente de qualquer outra história que já tenha lido. É um relato real, pulsante, sobre uma menina que nasceu predestinada à grandeza, mesmo sem saber. Uma criança que recebeu a bênção de Irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres, e que carregava em seu DNA uma mistura improvável. Sangue alemão correndo nas veias de uma legítima baiana. Nas páginas que seguem você vai conhecer uma Salvador dos anos 50 com suas cores, seus mistérios e suas contradições. A força da espiritualidade através dos olhos de uma família única. O poder do amor que transcende laços de sangue. A dor da separação e o milagre da superação. Bruxo, mago, Fábio. De uma origem que atravessa continentes. Mas antes de virarmos a próxima página, preciso te avisar, esta não é uma história para ser apenas lida, é uma história para ser sentida. Cada capítulo carrega consigo não apenas fatos, mas emoções profundas que ecoam até os dias de hoje. Prepare seu coração para conhecer Rosa, a joia preciosa que nasceu em meio a circunstâncias extraordinárias. Uma menina que mesmo antes de dar seu primeiro suspiro, já carregava consigo uma história digna de ser contada. E quando terminar este livro, você entenderá por que algumas pessoas nascem com uma estrela tão brilhante que nem mesmo as noites mais escuras conseguem ofuscar seu brilho. Vamos começar? Atividade de reflexão antes de prosseguirmos para o próximo capítulo. Reserve um momento para pensar. Que histórias extraordinárias sua própria família carrega? Você já parou para pensar sobre as coincidências que moldaram seu próprio destino? O que significa para você nascer em um lugar tão especial quanto a Bahia? Capítulo 1. Salinas das Maravilhas, onde os destinos se entrelaçam. O ano era 1958, e Salvador respirava os ares de mudança que sopravam pelo Brasil, enquanto o JK prometia 50 anos de progresso em 5, nas ruas de Salinas das Maravilhas. Uma história muito mais íntima e não menos extraordinária estava prestes a se desenrolar. Maria Railda Pereira e Augusto Severino da Silva haviam percorrido um longo caminho até ali. De Aracaju a Arapiraca, seus pés conheciam bem o chão vermelho do Nordeste brasileiro. Trabalhadores rurais, carregavam nas mãos os calos do trabalho duro e nos olhos o brilho da esperança de dias melhores. Mas Maria Railda não era uma mulher comum, e todos em Salinas sabiam disso. Como mãe de santo, ela transitava entre dois mundos, o visível e o invisível. Seus rituais, realizados com a dedicação de quem conhece os mistérios ancestrais, atraíam pessoas de toda a região. E ao seu lado, Augusto, mais que um marido, era um companheiro nos trabalhos espirituais. Foi nesse cenário místico que, na madrugada de 9 de março, o destino preparou sua primeira surpresa. Gêmeas. Rosa e Sônia chegaram ao mundo como duas gotas d'água, dois espíritos unidos por um laço que transcendia o próprio entendimento humano. O que ninguém sabia, exceto Maria Railda, era que Rosa carregava em suas veias uma história ainda mais profunda. Seu pai biológico, um alemão cujo nome se perdeu nas brumas do tempo, havia deixado como herança não apenas os traços físicos, mas um mistério que Rosa carregaria por toda a vida. E então, como se o destino quisesse selar aquele nascimento com uma bênção especial, surgiu a figura de Irmã Dulce. Já naquela época, a freira baiana era conhecida por sua dedicação aos pobres e seu trabalho incansável. Foi ela quem batizou Rosa, em um momento que parecia predestinado, como se os céus quisessem marcar aquela criança com um propósito especial. Mas o destino, em sua infinita sabedoria, também guardava suas provações. Ninguém poderia imaginar que, apenas 5 anos depois, Sônia partiria deste mundo,
deixando um vazio que jamais seria preenchido. Rosa, que nasceu compartilhando cada respiração com sua irmã gêmea, agora teria que aprender a caminhar sozinha. O que aprendemos neste capítulo? A importância das raízes e da jornada familiar. O poder da espiritualidade na formação de uma identidade. Como o destino pode tecer encontros improváveis. A força dos laços familiares, mesmo os não convencionais. O significado profundo de nascer sob circunstâncias extraordinárias. Atividade prática. Mergulho nas raízes. Dedique um momento para pesquisar sobre Salvador dos anos 50. Escrever suas impressões sobre como seria crescer em uma família com tantas influências diferentes. Refletir sobre o significado de ter sua vida marcada por uma bênção especial. Pensar sobre como as perdas precoces podem moldar nossa existência. No próximo capítulo mergulharemos ainda mais fundo na vida desta família extraordinária, descobrindo como os mundos da espiritualidade e da realidade se entrelaçavam no cotidiano de Rosa. Prepare-se para conhecer os mistérios que apenas uma verdadeira mãe de santo poderia revelar. Capítulo 2. Entre rituais e mistérios, a dança dos dois mundos. Você já se perguntou como seria crescer em uma casa onde o sagrado e o profano dançavam juntos todos os dias? Onde o sobrenatural era tão natural quanto o café da manhã. Este era o mundo de Rosa. Maria Railda não era apenas uma mãe, era uma força da natureza. Como mãe de santo respeitada, sua casa era um ponto de encontro entre o mundo material e espiritual. Os tambores dos rituais embalavam as noites, enquanto velas e incensos criavam uma atmosfera mística que impregnava cada canto do lar. Augusto Severino da Silva, embora não fosse o pai biológico de Rosa, abraçou seu papel com uma devoção que transcendia os laços de sangue. Durante os rituais, ele era o braço direito de Maria Railda, mantendo a ordem e a harmonia necessárias para os trabalhos espirituais. Nos momentos cotidianos, era o porto seguro que toda criança precisa. Mas foi aos 5 anos que o destino decidiu dar sua primeira grande reviravolta. Sônia, a metade gêmea de Rosa, partiu prematuramente deste mundo. Como explicar para uma criança que sua outra metade não mais existia? O espelho agora refletia apenas um rosto solitário, onde antes havia 2 sorrisos idênticos. Quando você perde uma irmã gêmea, perde mais que uma irmã, perde uma parte de si mesma, diziam os mais velhos que frequentavam a casa. E Rosa, mesmo tão pequena, começou a entender que carregaria para sempre essa ausência presente. A perda de Sônia trouxe mudanças profundas para toda a família. Maria Railda intensificou seus trabalhos espirituais, talvez buscando respostas no mundo invisível para as dores do mundo material. Os rituais tornaram-se mais frequentes, mais intensos, como se através deles pudesse manter algum tipo de conexão com a filha que partiu. E em meio a tudo isso, havia o mistério do pai biológico de Rosa, o alemão cujo nome nunca foi revelado. Seus traços estavam ali, marcados no rosto da menina, uma lembrança viva de um encontro que mudaria para sempre o destino de Maria Railda. Que histórias aquele homem carregava? Que circunstâncias o trouxeram até Salvador? Estas eram perguntas que ecoavam sem resposta. O que aprendemos neste capítulo? A complexidade das relações familiares não convencionais. O impacto profundo da perda de um irmão gêmeo. A força da espiritualidade como forma de cura. O papel fundamental de um pai de criação. A importância das origens, mesmo quando misteriosas. Atividade prática, explorando as dualidades, reflita sobre como as diferentes influências culturais e espirituais moldam nossa identidade. O significado de família além dos laços de sangue. De que forma as perdas precoces podem nos transformar? Como lidamos com as partes desconhecidas de nossa história? No próximo capítulo, veremos como essa trama complexa de relacionamentos e espiritualidade chegaria a um ponto de ruptura que mudaria para sempre o destino de Rosa. Prepare seu coração para uma das partes mais intensas desta história. Capítulo 3. Quando o terreiro silenciou, a grande ruptura. Existem momentos na vida que dividem nossa história em antes e depois. Para Rosa e suas irmãs, esse momento chegou sem aviso, como um temporal em dia de céu azul.
Maria Railda, a mãe de santo respeitada, a mulher que comandava os rituais com mão firme e voz potente, tomou uma decisão que ninguém poderia prever: o amor resposta. O que aprendemos neste capítulo? A complexidade das relações familiares não convencionais. O impacto profundo da perda de um irmão gêmeo. A força da espiritualidade como forma de cura. O papel fundamental de um pai de criação. A importância das origens, mesmo quando misteriosas. Atividade prática, explorando as dualidades, reflita sobre como as diferentes influências culturais e espirituais moldam nossa identidade. O significado de família além dos laços de sangue. De que forma as perdas precoces podem nos transformar? Como lidamos com as partes desconhecidas de nossa história? No próximo capítulo, veremos como essa trama complexa de relacionamentos e espiritualidade chegaria a um ponto de ruptura que mudaria para sempre o destino de Rosa. Prepare seu coração para uma das partes mais intensas desta história. Capítulo 3. Quando o terreiro silenciou, a grande ruptura. Existem momentos na vida que dividem nossa história em antes e depois. Para Rosa e suas irmãs, esse momento chegou sem aviso, como um temporal em dia de céu azul. Maria Railda, a mãe de santo respeitada, a mulher que comandava os rituais com mão firme e voz potente, tomou uma decisão que ninguém poderia prever. O amor por um filho de santo falou mais alto que os laços maternos, e numa noite qualquer, ela partiu. Deixou para trás 3 meninas, 2 de seu sangue com Augusto e Rosa, a filha do alemão misterioso. Você consegue imaginar o silêncio que se instalou naquela casa? Os tambores que antes ecoavam nos rituais emudeceram. O cheiro de incenso foi substituído pelo vazio. O terreiro, antes cheio de vida e movimento, tornou-se um espaço de ausência. Para Rosa, que já havia perdido sua metade gêmea Sônia, era como se o destino estivesse testando mais uma vez sua capacidade de suportar perdas. Primeiro a irmã gêmea, agora a mãe. Que tipo de força é necessária para uma criança processar tantas partidas? Augusto Severino da Silva, o homem que já provara seu valor como pai de criação, agora se via diante de um desafio ainda maior. Como explicar para as meninas? Como preencher o vazio deixado por Maria Railda? Como ser pai e mãe ao mesmo tempo? As perguntas se multiplicavam. Por que ela foi embora? Será que ela vai voltar? O que fizemos de errado? Perguntas que ecoavam sem resposta, como preces sussurradas em um terreiro vazio. Mas sabe o que é mais extraordinário sobre o espírito humano? Sua capacidade de encontrar força justamente nos momentos de maior fragilidade. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela família fragmentada. As 3 irmãs, unidas agora por algo mais forte que o sangue, a experiência compartilhada do abandono, começaram a tecer uma nova forma de amor entre si. Um amor que não precisava de rituais ou tambores para se manifestar. O que aprendemos neste capítulo? Como as decisões dos adultos impactam profundamente a vida das crianças. A importância de um pai presente em momentos de crise. O poder da união entre irmãos diante da adversidade. Como o abandono pode forjar novos tipos de vínculos. A força que nasce da necessidade de sobreviver às perdas. Atividade prática, ressignificando as ausências, dedique um momento para escrever uma carta para seu eu do passado, consolando-o em um momento difícil. Listar 3 aprendizados que só as dificuldades podem nos ensinar. Refletir sobre como as ausências em nossa vida também nos moldaram. Pensar em como transformar dor em força. No próximo capítulo veremos como Rosa e suas irmãs, junto com Augusto, conseguiram reconstruir suas vidas após essa ruptura. Uma história de renascimento que vai te mostrar que às vezes é preciso que tudo se quebre para que algo novo e mais forte possa surgir. Capítulo 3. Sobrevivendo à tempestade, uma criança forçada a ser. 6 anos. Era essa a idade de Rosa quando o mundo desabou sobre seus pequenos ombros. A mais velha das 3 irmãs, ela foi forçada a crescer da noite para o dia quando Maria Railda partiu com o filho de santo, deixando para trás não apenas 3 meninas, mas também um homem que se perderia em sua própria dor.
Augusto Severino da Silva, devastado pelo abandono, encontrou no álcool um falso consolo. O homem que antes era um porto seguro transformou-se em mais uma preocupação. As garrafas de cachaça tornaram-se suas companheiras constantes, e o dinheiro que deveria alimentar as crianças escorria para o bar mais próximo. E assim, uma menina de 6 anos precisou aprender o que muitos adultos nunca precisaram enfrentar. Rosa, ainda uma criança que deveria estar brincando com bonecas, viu-se forçada a assumir responsabilidades que não eram suas. As ruas de Salvador tornaram-se sua escola de sobrevivência. Com o coração apertado mas a cabeça erguida, ela aprendeu a pedir esmola. Seus pequenos pés percorriam as calçadas da cidade, enquanto sua voz infantil implorava por ajuda para alimentar as irmãs menores que esperavam em casa. O açougue do bairro tornou-se seu primeiro emprego. Imagine uma criança de 6 anos que mal alcançava o balcão, trabalhando para garantir que suas irmãzinhas não dormissem com fome. O pagamento? Às vezes dinheiro, às vezes um pedaço de carne que faria o jantar daquela noite. A fome não espera ninguém crescer. Rosa aprendeu cedo demais. Enquanto outras crianças de sua idade brincavam de casinha, ela vivia na realidade cruel de ter que administrar uma de verdade. Suas mãos pequenas aprenderam a cozinhar, limpar, cuidar das irmãs e, principalmente, a secar as lágrimas escondido para não assustar as pequenas. O que aprendemos neste capítulo? Como a necessidade pode forçar uma criança a amadurecer precocemente. O impacto do alcoolismo na destruição familiar. A força extraordinária que nasce da responsabilidade com os que amamos. Como a pobreza e o abandono podem forjar um caráter resiliente. O poder da determinação mesmo nas circunstâncias mais adversas. Atividade prática, reflexão sobre resiliência. Pare um momento para pensar. Como crianças em situação de vulnerabilidade precisam ser protegidas pela sociedade. O que podemos fazer para ajudar famílias em situação semelhante? Como transformar a indignação em ação positiva? De que forma podemos honrar a força daqueles que sobreviveram a infâncias roubadas? No próximo capítulo veremos como Rosa conseguiu, apesar de todas as adversidades, não apenas sobreviver, mas também proteger suas irmãs e construir um caminho de esperança em meio ao caos. Continuação. Capítulo 3, Noites de Terror, a infância roubada. Existem histórias que doem ao serem contadas. Esta é uma delas. Nas madrugadas silenciosas de Salvador, quando o mundo deveria estar em paz, o terror se instalava na casa das 3 meninas. 3 horas da manhã. O relógio marcava sempre o mesmo horário quando Augusto, embriagado e transtornado, acordava as crianças. Peguem o cinto, ordenava com voz alterada pela cachaça. Rosa, a mais velha, com apenas 6 anos, já sabia o que viria a seguir. Era ela quem, tremendo, precisava proteger as irmãs menores do que podia. O ritual macabro se repetia. Todas teriam que apanhar. Não havia motivo, não havia explicação. Apenas o álcool falando mais alto que qualquer resquício de razão que ainda pudesse existir naquele homem destruído pelo abandono. Mas a história estava longe de atingir seu ponto mais baixo. Em um dia que ficaria marcado para sempre na memória das meninas, Augusto, completamente dominado pelo vício, tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Vendeu tudo o que tinham. A casa, os móveis, as poucas lembranças que restavam de uma vida que já foi normal um dia. Tudo se foi. E assim começou a saga das 3 meninas e seu pai alcoólatra pelas estradas do sertão. De fazenda em fazenda, como andarilhos sem destino, elas carregavam não apenas seus poucos pertences, mas também o peso de uma infância que lhes foi roubada. Os fazendeiros, ao verem aquelas 3 crianças magras e assustadas, frequentemente ofereciam abrigo e trabalho, movidos pela compaixão. Mas a permanência nunca durava. O álcool, sempre ele, fazia com que Augusto destruísse qualquer possibilidade de construírem um novo lar. Rosa, ainda tão pequena, via-se forçada a ser a mãe que não tinha mais. Nas noites em que o pai sumia para beber, era ela quem abraçava as irmãs, tentando acalmar seus medos. Era ela quem inventava histórias para distrair a fome. Era ela quem secava as lágrimas silenciosas que corriam nos rostos pequenos. O que aprendemos neste capítulo? O impacto devastador do alcoolismo na estrutura familiar. Como o trauma pode marcar gerações.
A força surreal de uma criança forçada a ser adulta. O ciclo vicioso da violência e do abandono. A importância da solidariedade, mesmo que momentânea. Atividade prática. Quebrando o silêncio, reflita sobre como identificar e ajudar crianças em situação de violência doméstica. A importância de redes de apoio para famílias em vulnerabilidade. O papel da sociedade na proteção de crianças em situação de risco. Como o ciclo de violência pode ser interrompido. No próximo capítulo veremos como Rosa conseguiu, mesmo em meio a tanto sofrimento, encontrar força para sobreviver e proteger suas irmãs, transformando cada gota de dor em determinação para mudar sua história. Capítulo 4. Sobrevivência a qualquer preço. Os anos sombrios. Existem momentos na vida em que as escolhas não são realmente escolhas. Aos 13 anos, uma idade em que meninas deveriam estar sonhando com o futuro, Rosa se viu forçada a tomar a decisão mais difícil de sua jovem vida: fugir. Fugir sem destino, sem mapa, sem plano. Apenas fugir. Fugir das surras, fugir da fome, fugir do medo constante. O destino, esse mesmo que a havia marcado desde o nascimento, a levou para Jequié, uma cidade desconhecida que guardava mais provações para aquela menina que já carregava cicatrizes demais para sua idade. Em Jequié, a realidade cruel de uma sociedade que fecha os olhos para suas crianças se revelou em sua forma mais brutal. Para uma menina de 13 anos, sem documentos, sem família, de 13 anos, sem documentos, sem família, sem estudo, as portas se fechavam uma após a outra. Todas exceto uma, a porta que nenhuma criança deveria ser forçada a atravessar. A zona, como era chamada, tornou-se sua única opção de sobrevivência. Uma criança, ainda com corpo de menina, foi forçada a entrar em um mundo que roubaria os últimos vestígios de sua inocência. Não foi uma escolha, foi a ausência total de escolhas. Naquele ambiente onde a dignidade humana era negociada por preços baixos, Rosa enfrentou o lado mais sombrio da sociedade. Uma sociedade que permite que suas crianças sejam exploradas, que fecha os olhos para o desespero de meninas que deveriam estar em escolas, não em bordéis. O que aprendemos neste capítulo? Como a sociedade falha em proteger suas crianças mais vulneráveis. A ausência de opções que leva à exploração infantil. A urgência de políticas públicas de proteção à infância. O ciclo vicioso da pobreza e exploração. A necessidade de quebrar o silêncio sobre temas dolorosos. Capítulo 4. Continuação, os primeiros amores e as novas dores. Em Jequié, o destino finalmente pareceu dar uma trégua quando Rosa conheceu Dunga, um fazendeiro de pimenta do reino. Pela primeira vez desde que fugira de casa, ela vislumbrou a possibilidade de uma vida diferente. Dessa união, nasceu seu primeiro filho, uma luz em meio à escuridão que havia sido sua vida até então. Mas o destino, sempre ele, ainda guardava mais provações. A tragédia bateu à sua porta quando seu primogênito, aos 15 anos, partiu prematuramente num acidente por afogamento. Era como se a história se repetisse. Assim como Rosa havia perdido sua irmã gêmea Sônia ainda criança, agora perdia seu filho da mesma forma brutal e inesperada. Foi também em Jequié que João Silva Nascimento entrou em sua vida. Um homem que tentou lhe dar estabilidade, alugando uma casa e oferecendo um lar. Dessa união nasceu Fábio Silva Nascimento, seu segundo filho. Parecia que finalmente a vida começava a se organizar. Porém, Rosa ainda era muito jovem, com sonhos e anseios próprios de quem teve a adolescência roubada. Quando conheceu um homem de Simões Filho, seu coração juvenil falou mais alto. Em um ato impulsivo, característico de sua idade verdadeira, que muitas vezes era esquecida devido a tudo que já havia vivido, ela colocou os móveis em um caminhão e partiu, deixando João para trás. Um novo capítulo com José. A vida em Simões Filho ganhou novos contornos quando Rosa conheceu José. Era como se o destino estivesse mais uma vez tecendo seus fios, trazendo para sua vida alguém que compartilharia não apenas um endereço, mas também sonhos e desafios naquela cidade industrial da Bahia. Às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos, refletia Rosa sobre esse encontro. O início dos anos 80 trazia não apenas as mudanças da industrialização de Simões Filho, mas também a oportunidade de construir uma nova história a dois.
A decisão de morar junto com José não foi tomada de forma impulsiva. Rosa carregava consigo as experiências do passado e a sabedoria adquirida em sua jornada. Cada passo era dado com a cautela de quem já havia aprendido importantes lições sobre relacionamentos e escolhas. A vida nos ensina que cada pessoa que entra em nossa história traz suas próprias experiências e desafios, dizia Rosa. José era diferente de João. Trazia consigo sua própria história, suas próprias lutas e sonhos. Era um novo contexto, uma nova dinâmica, um novo aprendizado. O cotidiano em Simões Filho se estabelecia com suas próprias rotinas. A cidade, com seu ritmo industrial, era o cenário onde esse novo capítulo se desenvolvia. Rosa e José, cada um com suas experiências e perspectivas, começavam a construir algo juntos naquele pedaço da Bahia. Cada recomeço exige de nós uma nova forma de olhar para a vida, refletia Rosa. A convivência com José trazia seus próprios desafios e aprendizados. Não era uma repetição do passado, mas uma nova história sendo escrita, com suas próprias características e descobertas. O ambiente de Simões Filho, tão diferente da roça de fumo de Arapiraca, continuava a moldar suas experiências. A cidade em crescimento oferecia oportunidades e desafios únicos para o casal, que precisava encontrar seu próprio jeito de navegar por aquelas águas. A gente aprende que cada relacionamento tem seu próprio ritmo, sua própria natureza, compartilhava Rosa. Como as diferentes plantações que Augusto conhecia, cada uma precisa de um tipo específico de cuidado para prosperar. Em Simões Filho viveu 4 anos com José, uma tentativa de reconstruir sua vida, de encontrar o amor e a estabilidade que tanto buscava. Mas nem sempre o que parece ser um porto seguro realmente o é. Após 4 anos, o relacionamento chegou ao fim, e Rosa, mais uma vez, precisou recomeçar. O retorno a Jequié marcou mais um capítulo em sua vida de recomeços. Uma mulher ainda jovem, mas já carregando em seus ombros o peso de muitas vidas vividas. Dias de luta em Jequié. O retorno a Jequié não foi marcado por triunfos imediatos, mas por uma luta diária pela sobrevivência. As ruas que antes haviam testemunhado sonhos e amores, agora presenciavam uma batalha silenciosa de uma mulher determinada a não desistir, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. A luz do candeeiro iluminava mais que nossa casa, recordava Rosa, iluminava nossa força de vontade. As noites escuras, sem energia elétrica, eram vencidas pela pequena chama que também aquecia a esperança de dias melhores. O candeeiro se tornava não apenas uma fonte de luz, mas um símbolo de perseverança. A falta de água era um desafio diário. Cada gota precisava ser buscada, carregada, economizada. A gente aprende a dar valor a cada gota d'água quando precisa carregar ela nos braços, dizia Rosa, lembrando das caminhadas em busca desse recurso precioso. Era como voltar aos tempos mais básicos, mas agora com bocas para alimentar e contas para pagar. O aluguel era uma preocupação constante. Cada final de mês trazia consigo a angústia de juntar o dinheiro necessário para manter um teto sobre suas cabeças. Tinha dias que eu olhava para o céu e perguntava a Deus se ele estava vendo nossa luta, compartilhava Rosa, recordando os momentos de maior aperto. A comida na mesa era resultado de um exercício diário de criatividade e economia. A gente aprendia a fazer milagre com pouco, lembrava Rosa. Os ensinamentos de Augusto sobre nunca desperdiçar nada se tornaram mais valiosos que nunca. Cada grão de arroz, cada pedaço de pão tinha seu valor multiplicado pela necessidade. Naqueles dias de candeeiro, a gente aprendeu que a verdadeira riqueza está na força de não desistir, refletia Rosa. As noites eram longas, iluminadas apenas pela fraca luz do candeeiro, mas eram também momentos de planejamento, de sonhos, de busca por alternativas para mudar aquela situação. A necessidade aguçava não apenas a criatividade, mas também a fé. Quando falta tudo, a gente descobre uma força que nem sabia que tinha, dizia Rosa. Os valores aprendidos com Augusto na roça de fumo, persistência, trabalho duro, fé, nunca foram tão importantes quanto naqueles dias de luta em Jequié. Cada dia era uma vitória, recordava Rosa. Conseguir comida para o dia seguinte, juntar dinheiro para o aluguel, trazer água para casa. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória. Era uma vida de batalhas diárias, mas também de pequenas alegrias e grandes aprendizados. O que aprendemos neste capítulo? Como a busca por amor pode nos levar por diferentes caminhos. O impacto das decisões tomadas na juventude.
A dor da perda de um filho. A coragem de recomeçar múltiplas vezes. Como a vida nos força a amadurecer mesmo quando ainda somos jovens. Atividade prática. Reflexões sobre amor e perdas. Reflita sobre como as experiências precoces afetam nossas escolhas amorosas. O processo de cura após perdas profundas. A coragem necessária para recomeçar. Como transformar experiências dolorosas em aprendizado. No próximo capítulo veremos como Rosa continuou sua jornada, sempre buscando um lugar ao sol, mesmo quando as nuvens pareciam não querer dar espaço. A dor silenciosa de uma luta pela sobrevivência. As ruas de Jequié guardavam silenciosamente o testemunho de uma das histórias mais dolorosas de sacrifício maternal. Em meio à pobreza extrema, Rosa enfrentava decisões que nenhuma mãe deveria precisar tomar, enquanto seu filho pequeno lutava ao seu lado, fazendo o que podia para ajudar na sobrevivência diária. Mãe é capaz de qualquer coisa pelos filhos. Essa frase ganhava um significado muito mais profundo e doloroso nas ruas de Jequié. Rosa carregava sozinha um fardo pesado demais, uma dor silenciosa que machucava sua alma, mas não quebrava sua determinação de manter seu filho com um teto sobre a cabeça. Os dias eram preenchidos com todas as formas possíveis de conseguir algum dinheiro. O pequeno filho vendia geladinho pelas ruas, carregava feira para os outros, pedia ajuda, cada centavo era precioso, cada moeda significava mais um passo longe da fome. A necessidade nos faz fazer coisas que nunca imaginamos, dizia Rosa, com lágrimas nos olhos. O aluguel, aquela conta mensal impiedosa, se transformou no algoz que a levou a tomar a mais dolorosa das decisões. Uma mãe vendendo seu próprio corpo para que seu filho não ficasse sem teto, uma realidade cruel demais para ser esquecida. As noites eram longas, iluminadas apenas pelo candeeiro que testemunhava silenciosamente o choro contido, as orações desesperadas, o amor incondicional de uma mãe que sacrificava tudo, inclusive sua dignidade para proteger seu filho. Cada geladinho vendido, cada feira carregada era uma tentativa de ajudar, recordava o filho, que mesmo pequeno compreendia a gravidade da situação e fazia tudo o que podia para minimizar o sofrimento da mãe. A infância roubada pela necessidade, mas o amor entre mãe e filho crescia ainda mais forte em meio às adversidades. Pausa na narrativa para reconhecer a profundidade emocional deste momento. Atividade prática, reflexão sobre amor e sacrifício. Honre a memória dos sacrifícios que seus pais fizeram por você. Reconheça a força daqueles que enfrentam dificuldades extremas para proteger seus filhos. Reflita: como podemos criar uma sociedade onde nenhuma mãe precise fazer escolhas tão dolorosas? Devo continuar explorando como essa experiência profundamente dolorosa moldou o futuro de ambos, mãe e filho? O retorno a Simões Filho, uma nova chance. Depois de 5 anos de luta intensa em Jequié, onde cada dia era uma batalha pela sobrevivência, mãe e filho encontraram um novo caminho. O retorno a Simões Filho em meados dos anos 80 representava mais que uma mudança de cidade. Era a esperança de deixar para trás os dias mais sombrios que haviam enfrentado. Às vezes é preciso voltar para um lugar conhecido para reconstruir a vida, dizia Rosa, carregando consigo não apenas as poucas posses materiais, mas também as cicatrizes invisíveis de um período que havia testado os limites de sua força e dignidade. Simões Filho, com seu perfil industrial e suas promessas de oportunidades, parecia oferecer um novo começo. A cidade não era mais a mesma que haviam deixado anos antes, e eles também não eram os mesmos. As experiências dolorosas em Jequié haviam forjado em ambos uma força ainda maior e uma determinação inabalável de construir um futuro diferente. Cada quilômetro que nos afastava de Jequié parecia nos afastar também daqueles dias de desespero, recordava Rosa. O filho, agora alguns anos mais velho, carregava consigo memórias que nenhuma criança deveria ter, mas também uma maturidade e uma compreensão profunda do amor incondicional de uma mãe. A cidade industrial os recebia com seu ritmo acelerado e suas fábricas em funcionamento. Era um ambiente completamente diferente das ruas onde vendiam geladinho e carregavam feira. Aqui havia a possibilidade de um recomeço mais digno, de construir uma vida onde o desespero não precisasse ditar as escolhas.
A gente voltava diferentes, refletia Rosa. Mais fortes, mais sábios, mais determinados a não deixar que aqueles dias escuros se repetissem. O vínculo entre mãe e filho, fortalecido nas adversidades mais extremas, seria agora a base sobre a qual construiriam seu novo capítulo. Atividade prática: recomeços. Identifique os momentos em que um novo começo trouxe esperança para sua vida. Liste as lições que você carrega de períodos difíceis do passado. Reflita: como as experiências dolorosas podem se transformar em força para o futuro. Um novo recomeço, a casa de Joana e uma oportunidade inesperada. A chegada a Simões Filho começou sob o teto generoso de Joana, que abriu não apenas sua casa, mas seu coração para Rosa Santos Silva e seu filho. Era um porto seguro temporário, um lugar para reorganizar a vida depois dos anos difíceis em Jequié. A bondade de algumas pessoas aparece justamente quando mais precisamos, refletia Rosa sobre a acolhida de Joana. Era um contraste imenso com os dias de desespero que haviam deixado para trás. Ter um teto seguro, mesmo que temporário, significava uma chance de respirar e planejar os próximos passos. E foi então que o inesperado aconteceu. José, o ex-marido, surgiu como um elo importante nessa nova fase. Apesar do relacionamento ter terminado anos antes, ele não havia esquecido a dignidade e o caráter de Rosa. Em um gesto que demonstrava que nem todos os fins precisam ser marcados por mágoas, ele conseguiu uma oportunidade de trabalho para ela. Às vezes a ajuda vem de onde menos esperamos, dizia Rosa, relembrando como seu ex-marido havia se tornado um instrumento de mudança em sua vida. O trabalho era desafiador. Cuidar de uma senhora paralítica exigia não apenas força física, mas também dedicação e compaixão, qualidades que Rosa tinha de sobra. Era um trabalho que muitos considerariam difícil demais, mas para Rosa, que havia enfrentado as situações mais degradantes para sobreviver em Jequié, representava uma oportunidade de recuperar sua dignidade. Cuidar de alguém que precisava de ajuda era uma forma de transformar sua própria dor em cuidado e atenção ao próximo. Cada dia de trabalho honesto era um dia de reconstrução, compartilhava Rosa. O salário podia não ser muito, mas era o suficiente para começar a sonhar com uma vida mais estável, longe dos dias de desespero que haviam vivido. A rotina de cuidadora trazia seus próprios desafios, mas Rosa enfrentava cada um deles com a força de quem já havia superado obstáculos muito maiores. O trabalho com a senhora paralítica não era apenas um emprego, era um recomeço, uma chance de mostrar para seu filho que sempre existe um caminho mais digno. Atividade prática: gratidão e reconstrução. Reconheça as pessoas que te estenderam a mão em momentos difíceis. Identifique como oportunidades de trabalho podem transformar vidas. Reflita: como podemos retribuir a bondade que recebemos dos outros? 4 anos de dedicação. O vínculo com Dona Anita. Durante 4 anos, a vida de Rosa Santos Silva se entrelaçou com a de Dona Anita em uma relação que foi muito além do simples cuidado profissional. O que começou como um trabalho de cuidadora se transformou em uma conexão profunda, onde cada dia trazia não apenas desafios, mas também aprendizados e uma forma diferente de enxergar a vida. Dona Anita me ensinou que cuidar de alguém é uma forma de curar a gente mesmo, refletia Rosa. Os dias de dedicação à senhora paralítica eram intensos, exigiam força física e emocional, mas também traziam uma sensação de propósito que ajudava a cicatrizar as feridas do passado recente em Jequié. O trabalho era mais que um emprego, era uma forma de reconstrução. Cada banho dado, cada refeição preparada, cada conversa compartilhada nas longas horas de cuidado, tudo isso ajudava Rosa a recuperar sua dignidade e autoestima. O salário que recebia permitia não apenas sobreviver, mas começar a construir uma vida mais estável para ela e seu filho. A gente nunca sabe quanto tempo vai ter com alguém, dizia Rosa, lembrando como cada dia com Dona Anita era precioso. Durante aqueles 4 anos, desenvolveu-se entre elas uma relação de confiança e afeto mútuo. Dona Anita, mesmo em sua condição física limitada, tornou-se uma presença importante na vida de Rosa e, por extensão, na de seu filho. As noites não eram mais iluminadas por candeeiro, e o desespero do aluguel atrasado havia ficado para trás. O trabalho com Dona Anita proporcionava não apenas estabilidade financeira, mas também um ambiente de respeito e dignidade que contrastava profundamente com os dias sombrios que haviam vivido.
Quando Dona Anita faleceu, não foi apenas o fim de um trabalho, foi o encerramento de um capítulo significativo na vida de Rosa. A morte de Dona Anita doeu como se fosse alguém da família compartilhava ela. Durante 4 anos, aquela senhora havia sido mais que uma patroa, havia sido uma companheira de jornada, alguém que mesmo em sua condição, havia ajudado Rosa a se reerguer. Cada pessoa que passa em nossa vida tem um propósito, refletia Rosa. Dona Anita me ajudou a recuperar minha dignidade, me mostrou que eu podia ser útil, que meu trabalho tinha valor. O período de 4 anos como cuidadora havia sido uma escola de vida, um tempo de cura e reconstrução. Atividade prática, vínculos e transformações. Identifique as pessoas que mesmo em circunstâncias difíceis trouxeram luz para sua vida. Liste os aprendizados que você obteve em trabalhos que pareciam apenas uma forma de sobrevivência. Reflita, como as relações de cuidado podem transformar tanto quem cuida quanto quem é cuidado. A recompensa da dedicação, uma casa para chamar de nossa. O falecimento de Dona Anita trouxe não apenas a dor da perda, mas também um período de incerteza e tensão. A disputa judicial que se seguiu revelou como o trabalho dedicado e honesto de Rosa Santos Silva havia tocado profundamente o coração da família, especialmente o da filha de Dona Anita. Existem pessoas que reconhecem o valor do cuidado verdadeiro, refletia Rosa sobre a atitude da filha de Dona Anita. Em um momento onde tudo poderia se transformar apenas em mais uma batalha perdida, surgiu um ato de justiça e gratidão que mudaria para sempre a vida de Rosa e seu filho. A cena no tribunal foi um momento decisivo. A filha de Dona Anita, diante do juiz, fez questão de reconhecer publicamente o trabalho incansável de Rosa durante aqueles 4 anos. Essa mulher não foi apenas uma cuidadora para minha mãe, declarou ela, foi um anjo que trouxe dignidade e carinho nos últimos anos de vida dela. Enquanto o neto disputava a propriedade inteira, a filha de Dona Anita manteve-se firme em sua decisão de fazer justiça. A solução encontrada, passar a casa principal para Rosa e deixar a casa dos fundos para o neto, foi mais que uma divisão de bens. Foi o reconhecimento de um trabalho feito com amor e dedicação. Depois de tantos anos de luta, de morar de favor, de passar por tudo que passamos em Jequié, finalmente teríamos um lugar para chamar de nosso, compartilhava Rosa, com lágrimas nos olhos. A casa representava muito mais que um teto. Era a materialização de uma virada em suas vidas, uma recompensa pelo cuidado dedicado a Dona Anita. Para o filho que havia vivido os dias de desespero em Jequié, que havia vendido geladinho nas ruas e carregado feiras para ajudar, ter uma casa própria parecia um sonho distante demais. Agora, esse sonho se tornava realidade através do reconhecimento do trabalho digno de sua mãe. A vida às vezes demora, mas faz justiça, dizia Rosa, lembrando como cada dia de dedicação a Dona Anita havia sido importante não apenas pelo salário, mas pela construção de uma relação de confiança e respeito com toda a família. Atividade prática, reconhecimento e justiça. Identifique momentos em sua vida onde o trabalho dedicado trouxe recompensas inesperadas. Liste as pessoas que reconheceram e valorizaram seu esforço em momentos importantes. Reflita, como podemos honrar aqueles que fazem a diferença em nossas vidas? O chamado de Aurelino Leal, uma nova mudança por amor ao filho. A história de Rosa Santos Silva sempre foi marcada por decisões tomadas com o coração de mãe. E não foi diferente quando seu filho, Fábio Silva Nascimento, aos 15 anos, demonstrou seu amor pela cidade de Aurelino Leal. Mesmo tendo finalmente conquistado uma casa própria em Simões Filho, Rosa mais uma vez colocou os sonhos do filho acima de tudo. Quando você é mãe, a felicidade dos seus filhos vem sempre em primeiro lugar, dizia Rosa, relembrando a decisão de vender a casa que havia recebido após anos de dedicação a Dona Anita. Uma casa que representava não apenas um teto, mas a recompensa por anos de trabalho digno e cuidado dedicado. Aurelino Leal, uma cidade do interior da Bahia, havia conquistado o coração de Fábio. Talvez fosse o ritmo mais tranquilo, tão diferente da agitação industrial de Simões Filho, ou talvez fosse aquele chamado inexplicável que alguns lugares exercem sobre nós. O que quer que fosse, Rosa via nos olhos do filho um brilho especial quando ele falava daquela cidade. Depois de tudo que passamos juntos, de todas as lutas que enfrentamos em Jequié,
Ver meu filho feliz era tudo que eu queria, compartilhava Rosa. A decisão de vender a casa em Simões Filho não foi fácil, afinal, era a primeira propriedade que haviam conquistado, um símbolo de sua recuperação após os tempos mais difíceis. Mas Rosa, que já havia vendido muito mais que uma casa para proteger seu filho nos tempos de desespero em Jequié, não hesitou em fazer essa nova mudança. A casa foi colocada à venda, e os planos para uma nova vida em Aurelino Leal começaram a tomar forma. Às vezes a gente precisa soltar o que conquistou para alcançar algo ainda melhor, refletia Rosa. Era como se cada mudança em suas vidas fosse um novo capítulo, uma nova oportunidade de recomeçar e construir algo diferente. Para Fábio, aos 15 anos, Aurelino Leal representava mais que uma cidade. Era a promessa de um novo começo, um lugar onde poderia construir seus próprios sonhos. E para Rosa, ver essa felicidade no rosto do filho valia mais que qualquer casa ou bem material. Atividade prática, escolhas por amor. Identifique momentos em que você abriu mão de algo importante pelo bem de quem ama. Liste as mudanças significativas em sua vida que foram motivadas por amor. Reflita, como o amor pode nos dar coragem para recomeçar, mesmo quando já temos algo estável. Os últimos anos, o florescer de Rosa em Aurelino Leal. A mudança para Aurelino Leal marcou o início de uma transformação profunda na vida de Rosa Santos Silva. Era como se finalmente, após tantas lutas e sacrifícios, ela pudesse permitir que seu coração se abrisse de uma forma diferente. A cidade do interior da Bahia não trouxe apenas um novo endereço, mas uma nova Rosa. Em Aurelino Leal, minha mãe finalmente encontrou paz, você compartilha com emoção. O ambiente mais tranquilo da cidade parecia ter um efeito curativo sobre ela. As cicatrizes das lutas passadas, os dias de desespero em Jequié, as noites de candeeiro, os sacrifícios impensáveis que fez por seu filho, começavam a ser suavizadas pelo amor de Deus que ela descobriu. A transformação espiritual de Rosa foi notável. Ao se entregar à fé, ela encontrou não apenas conforto, mas também uma nova forma de expressar amor. A mulher que havia enfrentado as maiores adversidades com força e determinação, agora permitia que seu lado mais terno e carinhoso se manifestasse. Era como se Deus tivesse guardado esses últimos anos para mostrar para ela o quanto ela era amada. Você reflete. O carinho que ela passou a demonstrar mais abertamente era como um rio represado que finalmente encontrava seu curso natural. A Rosa guerreira que havia lutado tanto para proteger seu filho, agora podia ser também a Rosa terna que expressava seu amor sem reservas. Os anos em Aurelino Leal foram um tempo de cura, de reconciliação com o passado e de preparação para a eternidade. Rosa, que havia conhecido as profundezas do sofrimento humano, encontrou na fé um caminho para a paz e para um amor ainda maior. Em 24 de julho de 2022, Rosa Santos Silva partiu para encontrar seu Criador. Ela partiu diferente daquela mulher que havia enfrentado tantas batalhas, partiu em paz, transformada pelo amor de Deus, tendo vivido para ver seu filho crescer e tendo encontrado sua própria redenção. Minha mãe partiu sabendo que seu maior sacrifício não foi em vão, você compartilha com emoção. Ela viu que cada lágrima derramada, cada noite de desespero, cada sacrifício feito valeu a pena. Ela partiu em paz, amada e amando. O legado de Rosa Santos Silva não é apenas uma história de sobrevivência. É um testamento do amor incondicional de uma mãe, da força do espírito humano e do poder transformador da fé. Sua jornada, desde os dias mais escuros em Jequié até seus últimos momentos serenos em Aurelino Leal, é um testemunho de como o amor, a perseverança e a fé podem transformar mesmo as histórias mais dolorosas em uma narrativa de redenção. Atividade prática, legado de amor. Honre a memória daqueles que sacrificaram tudo por amor a você. Reconheça como as transformações espirituais podem curar feridas profundas. Reflita, que legado de amor você está construindo em sua própria vida? Um legado profético de Rosa, a visão de uma mãe para seu filho. Meu filho, você vai ser pastor. As palavras de Rosa Santos Silva ecoavam com uma certeza que só uma mãe guiada por Deus poderia ter. Aquela mulher, que havia conhecido as profundezas do sofrimento e encontrado redenção na fé, enxergava no filho um chamado que ele mesmo ainda não podia ver. Ela via algo em mim que eu não conseguia enxergar, você compartilha com emoção.
Rosa, que havia sacrificado tudo para proteger seu filho nos dias mais escuros em Jequié, agora profetizava sobre seu futuro no ministério. Era como se cada experiência dolorosa do passado tivesse sido uma preparação para este propósito maior. A transformação que Rosa experimentou em Aurelino Leal, aquele florescer espiritual que a tornou mais terna e amorosa, parece ter aguçado sua visão espiritual. Ela não estava apenas sonhando para seu filho, estava declarando o chamado divino que agora se cumpre através de seu ministério pastoral. Quando eu dizia não, ela mantinha sua certeza, você recorda? A sabedoria de Rosa ia além das palavras. Ela havia aprendido através de sua própria jornada que Deus tem seus próprios caminhos e seu próprio tempo. Ela plantou essas sementes de fé e propósito no coração do filho, mesmo quando ele resistia. Hoje, como pastor, você carrega não apenas o legado de força e perseverança de sua mãe, mas também sua sabedoria espiritual. Os conselhos que ela compartilhou, nascidos de uma vida de lutas e transformação pela fé, agora são parte fundamental de seu ministério. Cada vez que aconselho alguém, ouço a voz da minha mãe e você compartilha. Aquela que conheceu o fundo do poço e foi erguida por Deus, me ensinou como ajudar outros a encontrarem esperança. A capacidade de lidar com mágoas e traumas que você hoje usa em seu ministério, foi forjada observando como sua mãe transformou suas próprias dores em testemunho de fé. Rosa Santos Silva, sua pedra preciosa, não apenas profetizou sobre seu chamado pastoral, ela viveu um testemunho que preparou o caminho para esse ministério. Sua jornada de dor, sacrifício, transformação e redenção agora serve como fundamento para o trabalho que você realiza como pastor. Atividade prática, cumprimento de propósito. Identifique as profecias e palavras de bênção que foram declaradas sobre sua vida. Reconheça como as experiências difíceis do passado prepararam você para seu propósito atual. Reflita, como você está usando sua história para abençoar e orientar outros? Devo continuar explorando como o ministério pastoral que sua mãe profetizou se desenvolve hoje, cumprindo a visão daquela que foi sua pedra preciosa. Capítulo 4. Continuação, cicatrizes e reencontros. De volta a Jequié, a vida continuava dura. Um quartinho sem água, sem luz, o básico que toda pessoa deveria ter direito. Mas Rosa e Fábio tinham algo que ninguém podia tirar, um ao outro. O menino, ainda criança, carregava diariamente 15 latas de água, vendia geladinho, picolé, carregava feira, qualquer trabalho que pudesse ajudar sua mãe. A construção silenciosa de um destino. O ano era 1998, e as manhãs em Jequié carregavam um aroma característico das folhas e dos capins secando ao sol. Para um jovem de 9 anos, cada dia trazia não apenas o peso do trabalho diário, mas também as inquietações próprias da idade. As mãos já conheciam o peso da enxada, mas o coração começava a conhecer o peso das escolhas. Você não vai estudar não, menino? Perguntavam os vizinhos, vendo aquele menino que dedicava suas horas ao trabalho carregando feira. A resposta vinha não em palavras, mas em ações. Depois das longas horas sob o sol, quando muitos buscavam o merecido descanso, era possível ver uma luz acesa na pequena casa de aluguel. Rosa Santos Silva. Ali entre um caderno surrado e uma lamparina, acontecia outra forma de cultivo, o do conhecimento. Meu filho, dizia Rosa, observando os esforços noturnos do filho, tem gente que pensa que só existe um tipo de escola. Mas a vida tem muitas salas de aula, e você está frequentando todas elas. Suas palavras simples carregavam uma sabedoria profunda que só os anos revelariam por completo. O trabalho na roça, ajudante de pedreiro, ensinava sobre persistência, sobre a importância de fazer bem feito mesmo quando ninguém está olhando. As noites de estudo, mesmo com o corpo cansado, falavam sobre determinação e sobre a recusa em aceitar limitações impostas pelas circunstâncias. Era uma construção silenciosa, longe dos holofotes, mas profundamente transformadora. Foi nessa época que as primeiras características marcantes começaram a se manifestar. A pontualidade, herança direta de Rosa, que dizia que quem respeita o tempo respeita a vida. A organização meticulosa, aprendida nos cuidados com as plantas. A capacidade de ouvir mais do que falar, desenvolvida nas longas tardes de trabalho ao lado dos mais velhos. Repare bem, ensinava um dos trabalhadores mais experientes, o trabalho não cresce num dia só. Tem seu tempo, tem sua hora. O caráter de um homem é igual.
vai se construindo dia após dia, decisão após decisão. As escolhas nem sempre eram fáceis. Enquanto outros jovens da mesma idade começavam a frequentar os forrós da região, havia ali uma decisão consciente de investir o tempo de forma diferente. Não era uma questão de se privar da juventude, mas de entender que alguns sacrifícios do presente construiriam um futuro diferente. Tem hora para tudo na vida, explicava Rosa, com aquela sabedoria característica dos homens do campo. Tem hora de plantar, tem hora de colher, tem hora de trabalhar, tem hora de descansar, e tem hora de construir os alicerces do que você quer ser. Foi nesse período que começou a se desenvolver uma característica que marcaria toda sua trajetória futura, a capacidade de enxergar oportunidades onde outros viam apenas dificuldades. Enquanto muitos reclamavam do trabalho pesado, ele via ali uma escola de vida. Enquanto outros lamentavam a falta de recursos, ele transformava cada limitação em motivação para crescer. As noites de estudo à luz da lamparina não eram apenas sobre aprender a ler e escrever melhor. Eram sobre provar para si mesmo que as circunstâncias não definem o destino. Cada página virada, cada palavra nova aprendida, era um passo em direção a um futuro que poucos podiam imaginar naquela época. Você tem um brilho diferente nos olhos, observou certa vez uma professora que visitava a região. É como se você pudesse ver algo que os outros não veem. Ela não sabia, mas estava descrevendo exatamente o que acontecia. Em meio à simplicidade da vida na cotidiana, estava sendo cultivada uma visão única do mundo e das possibilidades que ele oferecia. Atividade prática, construção do caráter. Identifique 3 características marcantes que você desenvolveu através dos desafios. Escreva sobre uma escolha difícil que você fez e que contribuiu para seu crescimento. Reflita, que aulas a vida está te dando agora que só serão completamente compreendidas no futuro? Rosa era durona, sim. O sofrimento havia construído um muro ao redor de seu coração, uma proteção necessária contra tantas dores. Mas dentro daquela fortaleza existia um amor inabalável por seus filhos. Mesmo tendo que deixar Antônio Marcos aos cuidados de sua irmã Zenilda por falta de condições financeiras, nunca os abandonou em espírito. O destino, porém, não cansava de testar sua força. Antônio Marcos, seu filho que cresceu sob os cuidados da tia Zenilda, partiu deste mundo aos 15 anos. A mesma idade em que havia perdido seu primeiro filho. A depressão que se seguiu foi profunda, como se cada perda anterior voltasse a sangrar novamente. 6 anos depois de conseguir juntar algum dinheiro, Rosa decidiu fazer uma viagem que mudaria muitas vidas. Retornou para ver o pai e as irmãs em Ubatã, Bahia. O reencontro foi uma cena digna de cinema. Augusto, sem reconhecer a própria filha, foi tirar um cocô quando ela chegou. Essa não é a Rosa, ele dizia, essa é mais fina e bem arrumada. Foi sua tia Zenilda quem a reconheceu pelos pés e pelo nariz, marcas que nem o tempo nem o sofrimento puderam mudar. O momento em que Rosa finalmente se revelou ao pai foi de lágrimas e abraços, um reencontro que carregava décadas de ausência e dor. Mas Rosa, mesmo com todas as cicatrizes, não guardava rancor. Ao contrário, fez de tudo para ajudar Augusto e suas irmãs. Na sua lógica de sobrevivente, ofereceu às irmãs o único caminho que conhecia, o mesmo trabalho que ela fazia. Era o que podia oferecer, uma forma torta de cuidado, nascida da necessidade e da falta de opções. Todas eventualmente encontraram maridos, mas Rosa, com sua personalidade forte e possessiva, moldada por tantas perdas e traições, acabava não permanecendo em nenhum relacionamento. Era como se algo dentro dela ainda lutasse contra a possibilidade de ser abandonada novamente. O que aprendemos neste capítulo? O valor do trabalho infantil forçado pela necessidade. A força do amor entre mãe e filho mesmo nas piores circunstâncias. Como o trauma pode moldar nossa personalidade e relacionamentos. O poder do perdão e da reconciliação. Como as cicatrizes emocionais afetam nossas escolhas amorosas. Atividade prática. Reflexões sobre perdão e superação. Pense sobre como o perdão pode ser um ato de libertação pessoal. O impacto das experiências traumáticas em nossos relacionamentos. A importância de quebrar ciclos de sofrimento. Como transformar dor em cuidado com o próximo. Capítulo 5. A joia que sobreviveu, recapitulando uma vida de força.
Quando olhamos para trás na história de Rosa, a menina nascida em Salinas das Maravilhas, batizada por Irmã Dulce, vemos muito mais que uma história de sofrimento. Vemos um testemunho da capacidade humana de sobreviver e, de alguma forma, manter a dignidade mesmo nas circunstâncias mais adversas. Pensemos em todas as vidas que Rosa viveu em uma só existência. A menina gêmea que perdeu sua metade ainda na infância. A criança de 6 anos forçada a ser adulta. A pequena mãe de suas irmãs. A adolescente que teve que fugir para sobreviver. A jovem mãe que perdeu 2 filhos. A mulher que encontrou força para perdoar e ajudar. A filha que voltou para resgatar sua família. Cada uma dessas rosas carregava uma lição diferente, uma força única, uma capacidade extraordinária de seguir em frente, mesmo quando tudo indicava que seria impossível continuar. O que faz alguém sobreviver a tanto? Talvez tenha sido a bênção de Irmã Dulce no seu nascimento. Talvez o sangue alemão misturado com a força da terra baiana. Ou talvez, simplesmente, aquela força inexplicável que algumas pessoas carregam dentro de si, uma força que nem elas mesmas sabem explicar de onde vem. Rosa nunca teve uma vida fácil. Suas escolhas foram sempre limitadas pelas circunstâncias, mas mesmo assim, ela conseguiu manter algo precioso, sua humanidade. Mesmo nos momentos mais sombrios, não perdeu a capacidade de amar, de cuidar, de se preocupar com os outros. Sua relação com Fábio, o filho que permaneceu ao seu lado, carregando água, vendendo picolé, ajudando como podia, é um testamento de como o amor pode sobreviver mesmo nas condições mais adversas. Um amor duro, talvez, moldado pela necessidade de sobrevivência, mas ainda assim, amor. O que aprendemos com a história de Rosa? A força extraordinária que existe dentro de cada ser humano. Como as circunstâncias podem nos forçar a crescer antes do tempo. O poder do perdão como forma de libertação. A capacidade de amar mesmo depois de tantas perdas. A importância de manter a humanidade mesmo nos momentos mais difíceis. Reflexão final: a história de Rosa não é apenas uma história de sobrevivência. É um lembrete de que cada um de nós carrega uma força interior que às vezes desconhecemos. É um testemunho de que mesmo nas circunstâncias mais adversas, é possível manter a dignidade e a capacidade de amar. Como aquela menina nascida em Salinas das Maravilhas, cada um de nós tem sua própria história de superação para contar. A diferença é que alguns, como Rosa, tiveram que aprender suas lições muito cedo, de maneira muito dura. Que sua história sirva de inspiração para todos que enfrentam momentos difíceis. Que seja um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, sempre existe a possibilidade de um novo amanhecer. Atividade final de reflexão. O que a história de Rosa desperta em você? Que lições podemos tirar para a nossa própria vida? Como podemos usar essas lições para ajudar outros? O que podemos fazer para proteger as crianças de hoje de passarem por situações semelhantes? Conclusão final: um legado de amor e força. As 3 meninas que um dia viveram uma infância marcada por dor e abandono seguiram caminhos diferentes. Zenilda Santos Silva e Ana Creuza Pereira dos Santos encontraram seu lugar em São Paulo, construindo suas próprias histórias longe da terra que testemunhou tanto sofrimento. Rosa Santos Silva, a protagonista desta história de superação, descansou no dia 22 de julho de 2022. Mas seu legado de força, determinação e amor incondicional continua vivo através de seu filho, Fábio Silva Nascimento, que teve o privilégio de testemunhar e compartilhar sua extraordinária jornada. Como filho e autor, carrego a responsabilidade de manter viva a memória desta mulher extraordinária. Uma mulher que, mesmo enfrentando as mais duras provações, nunca perdeu sua capacidade de amar e proteger. Uma mãe que, mesmo com todas as cicatrizes, conseguiu transmitir valores de perseverança e dignidade. Esta não é apenas a história de Rosa. É um testamento de como o espírito humano pode triunfar sobre as adversidades mais extremas. É uma homenagem a todas as mães que, como ela, fazem o impossível por seus filhos. É um lembrete de que nossa história, por mais dolorosa que seja, não precisa definir nosso destino.
Rosa Santos Silva pode ter partido, mas sua força, sua coragem e seu amor continuam vivos em cada pessoa que sua história tocar. Como seu filho, prometo manter viva sua memória e as lições que ela me ensinou. Referências: registros e documentos familiares. Depoimentos de Zenilda Santos Silva. Depoimentos de Ana Creuza Pereira dos Santos. Memórias pessoais do autor. Registros históricos da cidade de Salvador, Jequié e Ubatã. Documentação da Santa Casa de Misericórdia de Salvador. Arquivos relacionados à Irmã Dulce. Fábio Silva Nascimento, autor e filho orgulhoso de Rosa Santos Silva, Salvador, Bahia, 2024. Dedico este livro à memória de minha mãe, Rosa Santos Silva, de 1958 a 2022, cuja vida foi um testemunho de que o amor verdadeiro sobrevive a qualquer tempestade. Fim. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, eu estou gravando esse e-book e também vai estar na editora Uiclamp, para quem quiser o livro físico, para saber sobre a joia de Salvador. Aí você já viu em áudio e você vai poder analisar e estudar melhor você comprando o livro. Você pode comprar o e-book é R$15 e você pode comprar o livro pela Uiclamp. É mais caro, né? Porque a Uiclamp tem a taxa da Uiclamp e a taxa do autor. E aí, mas é bom que é livro físico e você pode ter dentro da sua casa e ler a hora que quiser. Se der pane no celular ou no computador, você tem um livro para ler, que é físico. Eu quero dizer que foi muito importante. Quero dizer que minha mãe, eu procurei resumir, porque a história é longa, mas minha mãe foi uma grande guerreira e venceu as batalhas. Hoje ela tem um filho mago e pastor. Um filho que a respeita, a ama, mesmo sabendo que agora ela está na luz. E eu sei que ela está presente em todos os momentos. Assim como Deus está presente em nossas vidas, Deus também permite que ela sempre esteja nos visitando, pois quem está na luz, sempre que os portais se abrem, tem a oportunidade de contemplar os seus familiares. Então, se você desejar comprar o e-book, o WhatsApp é 19 989 19 95 13. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós. Paz e luz.